Glória a Deus, aleluia. Está começando, irmãos, mais um programa Palavra Viva, com a pregação do evangelista Milvio. Amém? Propósito do nosso programa, irmãos, leitura e pregação da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. A leitura de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Amém? Senhor Deus, apresento diante do Senhor a Tua Palavra, que será lida e pregada. Fala conosco, meu Deus, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, Teu Filho. Fala conosco. Diz assim, irmãos, a Palavra de Deus. 1 Coríntios 12, 1. Acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, Paulo agora vai falar sobre os dons espirituais, os dons do Espírito Santo. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Então, nós éramos gentios, irmãos. Todos nós que nascemos e que não nascemos em um berço evangélico, éramos gentios e éramos levados a ídolos mudos, a imagem de escultura de anjo caído, de demônio. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, então ninguém que fala pelo Espírito de Deus, diz que Jesus é anátema, Jesus é maldição. Quem tem o Espírito de Deus, quem serve a Deus, nunca vai falar isso, que Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor. E também ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, Filho de Deus, Criador dos céus e da terra, senão pelo Espírito Santo de Deus. Então, a pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus e é satanista, é macumbeiro para lá, ele não vai dizer que Jesus é o Senhor. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, os dons não são iguais, tem uma variedade, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, há diversidade de dons, o Espírito Santo é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o nosso Deus é o mesmo. E há diversidade de operações, ou seja, a forma que o Espírito Santo opera em nós, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. Então, o Espírito Santo vai dar para nós, para o que for útil, para cada um, os dons para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. A palavra da sabedoria, irmãos, é a palavra viva quando a gente prega a palavra de Deus. É a palavra da sabedoria. Ela vem como um alimento vivo para nós. O Senhor Jesus disse aos discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. É a palavra da sabedoria, da Bíblia Sagrada. E há outro pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A palavra do conhecimento vem quando Deus revela algo sobre aquelas pessoas para quem você está pregando. Algo específico daquela pessoa que só ela e Deus sabe. Igual quando Jesus estava pregando e tinha ali um jovem debaixo de uma árvore e ele pergunta: mas de Nazaré pode sair alguma coisa boa? De Belém sai alguma coisa boa? E Jesus falou: antes que você viesse eu te vi debaixo da árvore. E aquele jovem disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus disse: porque eu te disse, crê. Aquele dom usado pelo Senhor Jesus ali é palavra do conhecimento. É um conhecimento específico sobre a pessoa que o Espírito Santo te dá na hora da pregação para aquela pessoa crer e entregar a vida ao Senhor Jesus. Então, a um é dada a palavra da sabedoria, que é a palavra de Deus, da forma da gente pregar e levar essa palavra para as pessoas, é a palavra revelada, é o alimento espiritual. O outro é a palavra do conhecimento, quando Deus revela algo específico para nós falarmos na pregação. A outro, pelo mesmo Espírito, é a fé. A fé é um dom, meu irmão. Sabia disso? Nós temos que pedir a Deus que aumente a nossa fé, que Ele nos dê o dom de ter fé. Fé em Deus, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Fé no Senhor Jesus, que recebeu todo o poder nos céus e na terra. A Ele a honra, a glória, louvor e adoração para todos sempre. Fé no Senhor Jesus, como aquele que pagou um preço pelos nossos pecados, nos resgatou. Pagou o preço, agora nós pertencemos a Ele, saímos da condenação eterna para a vida eterna e pertencemos a Ele. E fé no Espírito Santo de Deus, que nos convence da morte, do pecado e do juízo. Amém? Então a fé é um dom que vem de Deus. E pelo mesmo Espírito, os dons de curar, não é só um dom de curar,
É os dons de curar. São vários dons de curar. Também vem do Espírito Santo de Deus e ele dá a cada um para o que for útil na obra de Deus, fazendo a vontade do Senhor Jesus. E a outro, a operação de maravilhas. Quando Jesus levantou no barco e disse ao mar assim: aquieta-te, e disse ao vento: cala-te, e houve bonança, e o mar ficou calmo, e o vento parou de soprar, foi um dom, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. Quando o Senhor Jesus andou sobre as águas, operação de maravilha. Quando ele mandou Pedro andar sobre as águas e vir até ele, operação de maravilhas. Glória a Deus. Então, nós estamos falando aqui dos dons. Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, fé, dons de curar, que não é um dom, são os dons de curar, e a operação de maravilhas. A outro, a profecia, aquela pessoa que vai profetizar para alguém, entregar uma profecia. Glória a Deus. E a outro, dom de discernir os espíritos. Uma pessoa que vai estar orando vai discernir que aquela pessoa para quem você está orando, se ela está endemoniada, se ela está possessa, se ela está opressa, se ela está com depressão, porque tem diferença. Opressão é uma coisa, depressão é uma coisa, possessão é outra coisa. Então tem que ver o que aquela pessoa tem, qual é o espírito que está ali. Então esse discernimento de espíritos é um dom do Espírito Santo de Deus também. E a outro tem a variedade de línguas, que vai falar em várias línguas, diversas línguas, línguas estranhas, né? Que são línguas que podem ser de outros idiomas, de outros países, e pode ser língua celestial, que é a língua dos anjos. E a outro, a interpretação das línguas. Então são aí 9 dons. Mas um só, e o mesmo Espírito Santo opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então o Espírito Santo ele reparte para cada um que tem um chamado na presença de Deus, como ele quer. Ele não dá o mesmo para todos. Se falar assim, mas todo mundo recebe o dom de línguas, de falar em línguas, está errado. Não, aqui está falando que ele reparte particularmente a cada um como quer. Então ele dá um dom para um dom para o outro, um dom para o outro. Vou te dar um exemplo aqui. Na Bíblia toda eu nunca vi o Senhor Jesus falando em língua estranha. Se alguém aí viu, me mostra lá o versículo, porque eu nunca vi. Então, esse dom aqui é mais importante que o outro. Irmão, se fosse para eu falar um dom que eu creio que seria um dos mais importantes, na minha visão hoje, seriam 2, né? Na verdade. Primeiro, o dom de curar. Porque, irmãos, quem adoeceu, quem está na beira da morte por uma doença, sabe o quão valioso é esse dom. E o segundo dom, o discernimento de espíritos, para você expulsar o demônio da pessoa que está ali. Você discerniu, se Deus te mostrou, é porque ele vai te dar autoridade. Na verdade, ele já te deu a autoridade de expulsar aquele demônio. Irmão, uma pessoa doente, na enfermidade que leva à morte, uma pessoa possessa, numa possessão que perde o comando da boca, dos olhos, do corpo, irmão, possesso, e o diabo usa o corpo da pessoa. Para mim, esses 2 dons, assim, para nós que somos igreja, levamos evangelismo, levamos libertação aos cativos e oprimidos e cura aos enfermos, irmãos. São os dons mais, assim, excelentes que tem. Todos são bons. Mas esses 2, para mim, superam todos. Aí as pessoas acham assim, falam assim, não, mas o batismo no Espírito Santo é só um dom, é o dom de línguas. Não. O Espírito Santo, meu irmão, está falando aqui que ele distribui 9 dons, sendo que um dos 9, que é os dons de curar, são vários dons. Dons de curar. Não é o dom de curar, é os dons. Então são mais de 9. Qualquer um desses dons que foi dado a uma pessoa é uma evidência do batismo no Espírito Santo. Ele foi batizado com o Espírito Santo. Tá certo? No Pentecostes, fala assim, mas no Pentecostes foi a língua. Foi porque tinham gente para ouvir, tinha que ser um testemunho. Se desse lá o dom de curar, o discernimento de espírito, alguém ia ver a manifestação de Deus ali? Não ia. Deus mandou para o que for útil. Então naquela hora era útil aquele dom. E ele foi dado. Então ele não é mais importante do que os outros. Pelo contrário, ele só edifica a pessoa que ora. Ele não serve nem para a igreja. Tá certo? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste corpo, sendo muitos, são um só corpo,
assim é Cristo também. Então, as pessoas queriam valorizar mais um dom do que o outro, porque o povo tem essa mania de querer ter algo mais valioso, melhor. Não, mas eu tenho isso aqui, não, mas eu tenho esse. E menosprezar aqueles que não têm. Irmãos, os dons são iguais para aquilo que for útil que o Espírito Santo der, ou seja, para que nós possamos ganhar almas para o Senhor Jesus, levar a libertação aos cativos, cura, libertação, entendeu? Soltar as ataduras, as ligaduras que prendem o homem na impiedade, na enfermidade. Então, os dons são dados para o que for útil. E cada um dos 9, qualquer um dos 9, que aqui são mais de um, que é o dons de curar, que tem mais, mas a gente não sabe quais e quantos, né? Mas aqui tem mais, mas vamos falar que são 9 dons. Qualquer um dos 9 dons que você recebeu, você foi batizado com o Espírito Santo. E quem falar o contrário, irmão, está indo contra a Bíblia Sagrada. Olha o que fala mais aqui, ó. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Todos nós. Então eu vou falar nós quem? O que recebeu a palavra da sabedoria, o que recebeu a palavra do conhecimento, o que recebeu a fé, o que recebeu os dons de curar, o que recebeu a operação de maravilhas, o que recebeu a profecia, o que recebeu o dom de discernir os espíritos, o que recebeu o dom de variedade de línguas e o que recebeu o dom de interpretação de línguas. Então vou ler de novo para você entender. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então ele está falando muito claro que qualquer um desses dons, todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, com qualquer um destes dons. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, então se o cara fala assim, mas você tem o dom de cura, mas você não tem o dom de falar em língua estranha. Mas se o pé disser, porque não sou mão, eu não sou do corpo, olha só. Não, mas eu tenho dom de profecia, mas não tenho de língua estranha. Então você não é do corpo, você não foi batizado com o Espírito Santo. Não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Então qualquer um dos dons, irmãos, está muito claro o texto. Meu Deus do céu, qualquer um desses dons evidencia o batismo no Espírito Santo. Se todo o corpo fosse só língua estranha, irmão, cadê a cura? E peraí, Jesus estava enrolado, porque ele não falou língua estranha, irmão. Eu não vi Jesus falando língua estranha. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Ou seja, todos os dons são evidências do batismo no Espírito Santo. Mostra que a pessoa foi batizada, mas cada um para aquilo que foi chamado, para o que for útil. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Ou seja, se todo mundo tivesse o mesmo dom, onde estaria o corpo de Jesus Cristo? Onde estaria o corpo de Cristo, que somos nós, a igreja? Agora você entendeu isso, irmão? Então não fica bitolado. Qualquer um dos dons é uma evidência do batismo no Espírito Santo. E o olho não pode dizer à mão, não tem necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tem necessidade de voto. A pessoa que tem um dom de língua estranha não pode falar com os outros assim, não tem necessidade desse dom aqui não, que não vale nada para mim não. Porque eu tenho esse. Pode? Não, não pode. Não pode. Você não pode negligenciar, você não pode menosprezar os outros dons, até mesmo porque são mais importantes do que um falar em língua. O falar em língua é algo que só te edifica você. Entendeu? Se você também estiver entendendo, porque às vezes você nem entende o que você está falando. Entendeu? O seu espírito fala a Deus ali, mas você mesmo está voando aí, sem saber nada. Se você não tiver o discernimento, não tiver a interpretação de línguas. Tá certo? Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são muito mais necessários. Ou seja, muito mais necessário é o dom de cura, o dom, palavra da sabedoria. A palavra da sabedoria, irmãos, ela é fantástica, ela é muito, 50 mil vezes mais importante do que o dom de língua estranha. Porque Jesus disse para os discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. A palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus, a palavra de Deus, ela é a palavra da sabedoria. É essa palavra que Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. É essa palavra que converte o homem, que convence o homem da morte, do pecado, do juízo, da condenação eterna, do direito de salvação, de crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. É a palavra da sabedoria. Tá bom?
Então, e todos os membros que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros. Ou seja, todos os dons são importantes, até o dom de língua estranha, de variedade de línguas, que é um dom que não serve para muita coisa, a não ser para a pessoa que está orando falar em línguas com Deus, que só edifica ele. Se ele é um cara egoísta, se ele é um egocêntrico, então ele acha que só a língua estranha é o dom mais bonito da igreja, é o mais importante. Então, mas isso aí mostra o egocentrismo das pessoas. Da maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Então acabou. Então nós somos o corpo de Cristo, com cada um com o seu dom que o Espírito Santo deu a cada um para o que for útil, e cada um com a sua utilidade na obra de Deus. Tá bom? Que Deus abençoe a todos, essa é a palavra. Então, meu querido, saiba, tenha em sua mente, se Deus te deu qualquer um dos dons, você foi batizado com o Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Eu quero te dizer, meu querido, você que está ouvindo aí agora, você tem uma chance de sair da condenação por a vida eterna. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus agora. Para tudo que você está fazendo, meu irmão. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o que vai acontecer, que mal trará o dia de amanhã. Mas você tem o dia de hoje que você pode se converter e entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Faça isso agora. Para tudo que você estiver fazendo, olha para mim aqui na tela e vem cá, repete comigo aqui. Repete comigo. Senhor Jesus, Criador dos céus e da terra, Filho de Deus, do Deus Pai, Criador dos céus e da terra. Senhor Jesus, entra no meu coração, Senhor. Faz morada em mim. Senhor Jesus, eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. E eu peço ao Senhor que perdoe todos os meus pecados. Repete. Que o Senhor perdoe todos os meus pecados. Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo guarde em mim a Tua palavra, a palavra da sabedoria, para que eu não peque contra Ti. E para que eu fique limpo. Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo guarde em mim a Tua palavra, para que eu lembre dela sempre e ande na luz da Tua palavra. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. E, Senhor, que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. Porque eu sou Teu servo, Senhor. Deus, me recebe agora, Senhor, como Teu servo e como Teu filho. Porque eu confessei o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém. Foi a melhor coisa que você fez na sua vida. Agora seja um seguidor do Senhor Jesus junto comigo aí. Entra aí. Rádio Palavra Viva, /Milvio, que é nessa pregação aí que eu estou postando no YouTube. Entra aí agora e seja um seguidor do Senhor Jesus junto comigo. Compartilhe as pregações, bora ganhar uma para o Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Essa é a palavra de hoje, irmãos. Senhor, eu te agradeço pela Tua palavra, que essa palavra venha a convencer as pessoas, ó Deus, que somos o corpo do Senhor Jesus. Que nós temos, que todos nós que temos, qualquer um dos 9 dons, fomos batizados pelo Espírito Santo de Deus e podemos ter mais de um dom. Amém, irmãos? Essa é a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele pode nos dar mais de um dom para o que for útil, não para que nós venhamos a nos envaidecer e crescer aos nossos olhos, mas que o Senhor Jesus cresça e que nós possamos diminuir sempre. Amém? Esta é a palavra de hoje. Que Deus abençoe a todos. O Senhor abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus. Meus queridos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, a consolação do Espírito Santo e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo o entendimento humano, seja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Irmãos, fiquem com Deus. Amém.